Bom, meus amigos, vamos abordar uma temática nesses minutos que seguem. Temos 1h20 para tratar de um tema que será objeto de uma das questões teóricas da prova. Então, só hoje você mata duas questões. O tema que vamos abordar agora é a política no pensamento marxista. A primeira observação que cabe fazer é que a nossa reflexão sobre esta questão nada tem a ver com a queda do Muro de Berlim. Nada tem a ver com o fim da União Soviética. Nada tem a ver com Fidel Castro, nem com Mao Tse-tung. E por quê? Poderíamos, a grosso modo, propor uma classificação do pensamento de Marx em duas grandes categorias. O seu pensamento científico e o seu pensamento utópico. Em outras palavras, dividir o pensamento de Marx, de um lado, na sua análise do mundo do seu tempo, pensamento científico, e o pensamento de Marx propositor de uma nova sociedade, que ainda não existe, nem no seu tempo, nem hoje. Pensamento utópico. Ainda que essas duas categorias se imbriquem, se relacionem, se complementem, e sejam coerentes entre si, vírgula. Cabe-nos aqui dar ênfase ao pensamento científico marxista, isto é, a análise que Marx faz do seu tempo. O pensamento científico de Marx vai receber um nome. E esse nome é materialismo histórico. Materialismo histórico. É a ciência que Marx propõe para a história. Se você preferir, uma nova ciência da história. Um estudo científico da civilização e suas transformações. Materialismo histórico. Eu consagrarei mais tempo ao materialismo histórico no segundo semestre, quando falaremos de moral, de ética. Porém, eu não posso passar pela política sem oferecer rudimentos de um pensamento que dividiu o mundo em dois. Então, claro está que esta reflexão se faz necessária, ainda que ela mereça um aprofundamento vindouro. Eu estive pensando até no segundo semestre, propor um pequeno curso de 4 ou 5 horas extracurricular sobre os principais conceitos do materialismo histórico. Naturalmente, o objetivo é oferecer as chaves do castelo, o beabá, o arroz com feijão. E como o pensamento de Marx é muito importante e por alguma razão relativamente ausente do currículo de vocês, a mim me parece fértil e prudente propor essa reflexão. Abro até um parênteses. Até mesmo autores que estão muito presentes no currículo de vocês
acabam não podendo ter uma compreensão completa por parte de vocês por falta de fundamento de arroz com feijão do pensamento materialista histórico. Eu me refiro a Bakhtin, por exemplo. Né? Todos vocês já ouviram falar muito de Bakhtin. No entanto, quando foram ler Marxismo e Filosofia da Linguagem, pastaram consideravelmente. Por quê? Porque aquele pensamento, de fato, é hermético para quem não tem as chaves do castelo. Então, comecemos por uma primeira ideia. Marx está absolutamente convencido de que aquilo que é visível nas manifestações sociais, os fenômenos sociais, aquilo que podemos constatar das manifestações sociais individuais ou coletivas, os seus discursos, os seus gestos, as suas instituições, as suas regras, os seus programas, os seus meios de comunicação, toda essa parte visível da sociedade não se explica por si só. Essa é a primeira ideia, importantíssima. Então, se o presidente Lula é um fenômeno social, quer dizer, uma manifestação da nossa sociedade perceptível por todos, a verdadeira razão, digamos, do fracasso inicial de Lula e do sucesso estrondoso a posteriori de Lula não se explica por Lula. Não é olhando para a cara dele que você vai entender o que acontece. Se você preferir, caso você queira entender o porquê do Padre Marcelo fazer tanto sucesso, não é indo à missa do Padre Marcelo que você vai entender, né? Não é porque ele é alto, não é porque tem a aeróbica da fé, não é porque... Não é o Padre Marcelo que explica o sucesso do Padre Marcelo. Se você quer entender, terceiro exemplo, e eu aqui poderia passar horas dando exemplos, se você quiser entender por que o William Bonner é o manda-chuva do Jornal Nacional há 20 anos, não é olhando para a cara dele que você entenderá. Professor Clóvis, o que eu quero então compreender, o que eu posso entender do que o senhor está falando, é que tudo o que vemos na sociedade tem uma causa, por assim dizer, oculta. Exatamente. Uma causa menos visível que seus efeitos. É preciso, portanto, ser cientista. Ou seja, é preciso buscar, seguindo os métodos do materialismo histórico, as verdadeiras causas dos fenômenos sociais. Verdadeiras causas. Eu poderia... Esqueci, mas se você quer entender por que a USP é um espaço de indigência econômica, né? A explicação não está aqui, provavelmente. Por que o dinheiro não entra aqui? Quando eu digo o dinheiro não entra aqui, eu não me refiro nem só ao salário dos funcionários e professores. É um pouco mais complexo. É a falta de dinheiro para pesquisa, a falta de dinheiro para manutenção dos prédios, a falta de dinheiro para carpir o capim dos jardins, a falta de dinheiro... Então, essa indigência econômica não se explica ficando aqui na cidade universitária o dia inteiro. Então, perceba, eis aí a primeira ideia. Se você é um materialista histórico, você não pode se contentar com o que vê. Porque o que vê esconde o que você não vê. E o que você não vê é o mais importante. Perfeito? Nesse sentido, eu poderia apresentar um paralelo entre o pensamento de Marx com dois outros pesos pesados do século XIX, começo do XX, que são Nietzsche e Freud. O que há de comum
nos pensamentos de Marx, Nietzsche e Freud. O que há de comum nos três pensamentos é o que eu acabo de explicar. Nos três casos, a alerta é a mesma. O que você vê não se explica pelo que você vê. Existem causas profundas que exigem uma espécie de escavação para a sua identificação. Muito bem? Professor Clóvis, vamos então às causas profundas. Para entender por que o Padre Marcelo, o William Bonner, o Lula, o Gugu fazem sucesso, poderíamos colocar aí a autoajuda, né? A qualidade de vida, as academias de ginástica, o silicone e todos os programas de felicidade que você tem à sua disposição nas revistas semanais. Perca 7 quilos em 7 minutos, enfim, toda essa parafernália de conselhos para você viver melhor não se explicam por si só. E o primeiro passo para entender isso é entender os conceitos de superestrutura e infraestrutura. Marx então recorre a uma metáfora, a uma alegoria da engenharia civil. Infraestrutura e superestrutura. Professor Clóvis, é interessante, mas o conceito de infraestrutura, ele me é familiar, né? Quantas vezes eu já disse, a USP não tem infraestrutura, ou o hospital, não sei de onde, não tinha infraestrutura para... Perceba então que o conceito de infraestrutura, além de ser um conceito científico do materialismo histórico, é uma expressão do senso comum. É claro que no materialismo histórico, o conceito de infraestrutura tem um sentido infinitamente mais preciso do que no senso comum. O que é a superestrutura? A superestrutura é tudo o que está ao alcance dos sentidos na sociedade. De certa maneira, a superestrutura é o resto em relação à infraestrutura. E você perguntará o que é a infraestrutura? A infraestrutura é onde nós encontraremos as verdadeiras causas de tudo. E o que é que compõe a infraestrutura? O que compõe a infraestrutura de uma sociedade, seja ela qual for, é tudo o que se relaciona direta ou indiretamente com a produção de bens materiais nesta mesma sociedade. Eu vou repetir, professor Clóvis, por gentileza, repita. Infraestrutura de uma sociedade qualquer é tudo o que se relaciona direta ou indiretamente com a produção de bens materiais nesta mesma sociedade. Então, vamos imaginar que você tem uma casa em Ubatuba e esta casa é usada para veraneio. Isto não é infraestrutura. Vamos imaginar que você tenha um sítio em Botucatu. Este sítio é usado para férias. Isto não é infraestrutura. Mas vamos imaginar que você tem uma fazenda que produza soja. Aí sim, isto é infraestrutura. Perceba então que infraestrutura tem a ver com tudo que produz bens materiais numa sociedade. Ora, meus amigos, poderíamos dizer que toda a infraestrutura... você perguntará, professor, e a superestrutura? É o resto. Agora, é claro, Marx não pode dar da superestrutura uma definição acabada, fechada, porque a superestrutura se renova, né? A internet é superestrutura. E Marx não poderia tê-la incluído numa definição
fechada. Então, superestrutura é o que não está diretamente vinculado à produção de bens. É uma definição que recebe o nome de tautologia, né? O que é uma definição tautológica? É uma definição pelo seu resto, pela sua negativa, por aquilo que não é. Se você tem numa fruteira peras e maçãs, aí você diz, o que são peras e bananas? O que são bananas? São frutas cilíndricas, um pouco abauladas e amarelas. E o que são peras? As que não são maçãs. Certo? Então, é uma definição tautológica. É a melhor maneira de definir. Mas podemos dar exemplos. Então, a política é superestrutura. A moral é superestrutura. A educação é superestrutura. A mídia é superestrutura. A polidez é superestrutura, etc. Né? As ideologias de todos os tipos são superestruturais. Os discursos, etc. Então perceba, nós temos na perspectiva do materialismo histórico uma cisão de princípio. Né? De um lado a economia, a produção de bens. Né? De um lado as condições materiais de produção de bens. E de outro lado o resto. Ora, qual é a perspectiva a considerar? Nenhum elemento superestrutural é explicável sem uma análise da infraestrutura que lhe corresponde. Em outras palavras, eu não posso estudar e analisar e entender o sucesso do Padre Marcelo senão a partir da maneira como a sociedade em que Padre Marcelo se encontra produz bens materiais naquele momento. Eu não posso entender o sucesso do William Bonner se não entender a maneira como a sociedade produz bens materiais naquele momento. Eu não posso entender o sucesso do Lula se não seguir o mesmo caminho. Em outras palavras, a economia detém a chave explicativa de todo e qualquer fenômeno superestrutural. Todas as causas profundas, todas as causas que não são meros cosméticos, elas estão na infraestrutura da sociedade. Professor Clóvis, que espetáculo! Mas essa infraestrutura que explica tudo e que tem a ver com a maneira como as pessoas produzem bens materiais, quais são os seus elementos mais significativos? Nós poderíamos dizer que toda a infraestrutura é constituída por forças de produção de um lado e relações de produção do outro lado. Uma explicação para cada um desses elementos. Eu repito, forças de produção e relações de produção. As forças de produção são todos os elementos materiais que participam da produção de bens num determinado instante. E, portanto, as forças de produção só são plenamente compreensíveis a partir da ideia de processo de trabalho. É através do processo do trabalho que as forças de produção se manifestam. O processo de trabalho, por sua vez, é constituído por vários elementos. O primeiro elemento do processo de trabalho é o objeto do trabalho, aquilo sobre o que age o trabalhador. Se você entender o trabalho como uma ação sobre um dado do mundo, com vistas a transformá-lo visando uma finalidade pré-estabelecida, repetindo, trabalho, ação sobre um dado do mundo para transformá-lo visando um uso ou uma finalidade pré-estabelecida, fica evidente que todo trabalho pressupõe um objeto, aquilo sobre o que age o trabalhador. Esse objeto poderá ser matéria bruta ou matéria-prima,
Matéria bruta é o objeto quando imediatamente retirado da natureza. Matéria-prima é quando o objeto sobre o qual trabalha o trabalhador já foi transformado previamente. Perceba que costumamos chamar de matéria-prima aquilo que estamos querendo chamar de matéria bruta. Ok? Até porque a ideia de prima nos leva ao erro. Seria muito mais inteligente se chamasse matéria segunda e não prima. Mas a matéria bruta é aquela que vem da natureza, a matéria-prima é aquela já transformada. Então, o objeto do trabalho é isso. Um segundo aspecto do processo de trabalho é o meio de trabalho. É o meio de trabalho ou instrumento de trabalho. É aquilo que está entre o trabalhador e o objeto de trabalho e que permite a ação sobre o objeto de trabalho. Um terceiro elemento do processo de trabalho é aquilo que denominamos produto. O que é o produto? É o resultado da ação sobre o objeto de trabalho através dos meios de trabalho. Quando o produto é colocado para comercialização, ele ganha um outro nome, o nome de mercadoria. Finalmente, nessa questão do processo de trabalho, um outro elemento importantíssimo é o trabalhador. E o que é que mais importa no que diz respeito ao trabalhador no processo de trabalho? A energia que ele despende para trabalhar. Por que razão o meio de trabalho é muito importante? Porque dependendo do meio de trabalho usado pelo trabalhador, a energia que ele despende para trabalhar será maior ou menor. A energia que o trabalhador despende no processo de trabalho recebe o nome de força de trabalho. Muito bem, isso para as forças de produção. Quanto às relações de produção. As relações de produção são, por assim dizer, as condições em que o processo de trabalho se dá. As condições históricas e culturais em que o processo de trabalho se dá. Eu diria mais, as condições políticas, históricas, culturais e jurídicas em que o processo do trabalho se dá. Em outras palavras, o homem age sobre a natureza desde que ele existe, mas não sempre da mesma maneira. Por quê? Porque as condições em que isso é possível variam de tempos para tempos. De certa maneira, então, forças de produção e relações de produção constituem a infraestrutura. O que caracteriza as relações de produção do mundo capitalista? Qual é a principal característica do contexto capitalista de produção de bens? Ora, a principal característica do contexto capitalista de produção de bens é que os meios de produção estão sob o controle de um proprietário privado. Os meios de produção são objeto de uma propriedade privada. Em outras palavras, tem alguém que é dono dos meios de produção. Sendo esta característica principal das relações de produção, nós podemos dizer, inferindo de forma praticamente imediata, que o que caracteriza a produção capitalista, em termos de relações de produção, é a existência de dois grupos. Dois grupos, veja só. Dois grupos. São dois grupos.
Não são 3, são 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Portadores de óculos e portadores de lente de contato? Não. Quais são os 2 grupos? Homens e mulheres? Não. Quais são os 2 grupos? Altos e baixos? Não. Quais são os 2 grupos? Proprietários dos meios de produção e o outro? Não. Seja mais simples. Não, mais simples. Não proprietário, que beleza. Não proprietários mesmo. Depois a gente melhora isso. Um é proprietário e o outro é não proprietário. Você é proprietário de meio de produção de bens materiais? Então você é não proprietário. Eu também sou não proprietário. Não, logo se nota. Só olhar. Fosse proprietário de meio de produção, não estava aqui. Proprietários e não proprietários. Então não. Procura me entender. Se você quer saber por que o Padre Marcelo faz sucesso, e você quer fazer isso a partir do materialismo histórico, você vai ter que entender que o sucesso do Padre Marcelo se explica pela relação de produção entre proprietários e não proprietários. Entendeu? É isso. Ah, professor, eu não consigo ver o que tem a ver o cu com as calças. Então, é por isso que eu estou aqui. Né? Você não enxerga mesmo. É por isso que você chama aluno, que etimologicamente quer dizer sem luz. Né? E eu estou aqui para trazer a luz. Então, é isso. Quer dizer o seguinte, professor Clóvis, eu vou fazer mestrado com a Roseli no CCA. E eu quero estudar a telenovela Viver a Vida. E eu queria me servir do materialismo histórico. Então saiba que para estudar o A Viver a Vida, vai ter que estudar a relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Eu não consigo entender o que tem a ver o dono da fazenda com o boia fria e viver a vida. É por isso que eu estou aqui. Como é que esses dois se relacionam? Proprietários e não proprietários. Em Procter & Gamble. Não, que exploração. Anderson, isso aqui é um curso de relações públicas. Você que é do jornalismo, por gentileza, mantenha-se calada. Vamos entrar no espírito do curso. Você que é RP. Você que é RP. Presta atenção, deixa os RPs falarem. Como é que o proprietário se relaciona com o não proprietário? Não, querida. Isso é um discurso ressentido, isso é discurso de pobre. Presta atenção, você é RP. Como é que o proprietário se relaciona com o não proprietário? Como é que ele se relaciona? Muito bem, cara. Muito bem, essa é a resposta. Porque a profissão do RP é para fazer isso. Ele chega... Um RP, vai na entrevista da Procter & Gamble e diga, é exploração do trabalho. Não fala a segunda frase. Rua. Aqui nós somos um time, nós nos damos as mãos, nós vestimos a mesma camisa, nós buscamos todos a missão da empresa, estamos todos juntos, não tem diferença entre o proprietário ou o não proprietário, nós somos, entendeu? Caixinha de sugestões, caixinha acrílica, almoço com o chefe, café da manhã com o diretor, quermesse, bingo, churrasquinho de final de firma, eventos, etc. Tudo para fazer acreditar no quê? Na complementaridade funcional, por isso que o RP, o paradigma nunca é marxista, ele é funcionalista. A complementaridade funcional entre o proprietário e o não proprietário. Não tem outra saída. Se você vier com exploração do trabalho, não trabalhará no mercado. Você tem que dizer o diferente. Você tem que dizer... eles se adoram, na verdade. Tem panetone no final do ano, tem cesta de Natal, tem coisa, é muito legal, é parte da minha vida. A empresa é parte da minha vida. Você entendeu isso?
Ontem eu estava dando uma entrevista, aí eu estava com a cabeça que ia dar aula de Marx hoje, nossa, eu comecei os primeiros 15 minutos da entrevista, exploração, escrotos, o capital, miseráveis, alienação, trabalhador. Aí a mulher assim, não, mas aí... Eu peguei e falei, entendi, não é isso que você queria ouvir. Ela, não, eu peguei e falei, então, desgrava. Vou começar tudo de novo. O alinhamento de valores entre a empresa e o trabalhador é fundamental para que todos se sintam bem, para que todos compartilhem do mesmo ideal, que deve estar alinhado também com o resto da humanidade, para o bem comum, para a vontade geral, para uma vida melhor, para um mundo mais justo. A mulher, ai que lindo, eu não vou tirar uma palavra. Aí ela botou, não é bacana, o bem da humanidade foi foda. Aí eu bati, eu fui fundo, hein? Né? Qual é o papel do RP? Fazer acreditar que o trabalhador é joia, velho. Entendeu? De fato, muito legal, viu? Muito legal. Tem sorteio de geladeira, né? É muito legal. Nossa, cara. E é muito bacana, porque a empresa, ela dá seguro de saúde, sabe? É bem legal. Muito legal. Mesmo assim. Pô, show de bola. Então, mas essa complementaridade funcional não é a perspectiva marxista. É a perspectiva Procter & Gamble, da Whirlpool, etc. Mas não é da coisa. Você entendeu? Não sei se entendeu. Então, qual é a olha para mim aqui. Qual é a perspectiva marxista? É a que proprietários e proprietários não se dão bem. Ou pelo menos não deveriam se dar bem. E por que não deveriam se dar bem? Porque o proprietário quer uma coisa e o não proprietário quer outra coisa. É só isso que faz as pessoas não se darem bem. O que o proprietário quer? O que o proprietário quer? Procter & Gamble. O que o proprietário quer? O lucro. Ótimo. E o que o trabalhador quer? Vai me dizer, trabalhar numa... Como disse a mulher ontem, meu Deus, velho, jornalista, hein? O que o trabalhador quer hoje não é um salário. Ele quer trabalhar numa empresa cujos valores são os mesmos dele. Eu peguei e falei, a senhora vai botar um violino de fundo? Ou quer que a gente cante aqui? Aonde caralho os valores? Eu preciso do trabalho, eu assino embaixo qualquer merda. Ah não, mas hoje os trabalhadores quando passam na entrevista, eles dizem que eles estão de acordo com aquele cardápio de valores. Falei, eles mentem, dona. Eu mentiria também, as pessoas dão a bunda por dinheiro, não vão mentir, negócio de valores. Mas é doentio, né? Eu digo, qual é o valor aí? Ah, disciplina. Tô dentro. Qual é o valor aí? Honestidade. Tô dentro. Qual é o valor? Transparência. Não sou vidro, mas eu tô dentro, né? Tá tudo certo. O que bater, bateu. Porque o que o cara quer é o salário. Porque aí diz que ele precisa. É do salário. É do salário. Então o que acontece? Para eu aumentar o meu lucro, eu precisaria pagar pouco. E é o que eu faço. É isso. Não tem outra história. Um quer o lucro, o outro quer o salário. São apetites incompatíveis. Entendeu? Apetites incompatíveis. E é por isso que proprietários e não proprietários não se dão bem. Os proprietários vão receber o nome no materialismo histórico de burguesia. Os proprietários. Não tem até uma música, não tem? Eu estava pensando no hino da Internacional Socialista.
Mas já que você veio com o burguesinha, uma tradução. É uma tradução possível. Mas desde que você entenda a burguesia na perspectiva marxista da metade do século XIX, porque essa que nos interessa hoje aqui. E qual é a perspectiva? O que é a burguesia para Marx? Não é quem vai no shopping. Pode até coincidir, mas não é esse o critério, entendeu? Não é quem gasta no cartão de crédito. Pode até coincidir, mas não é esse o critério. O que é a burguesia? É o cara que tem os meios para produzir bens materiais. Por exemplo, eu tenho uma fábrica para produzir cotonete. Eu produzo cotonete. Eu vendo cotonete. Eu sou burguês. Eu tenho uma... Mas moça, eu ou você? Né? Eu tenho uma fazenda e eu produzo tangerina e eu vendo tangerina. Eu sou burguês. Em outras palavras, quem é o burguês? Quem tem terra e máquina. É isso. Na cabeça de Marx, Marx estava desatualizado. Ele não estava desatualizado. Ele viveu no meio do século XIX, ele não está desatualizado. Ele fazia a ciência do seu tempo. O burguês é o detentor dos meios de produção. E o proletário? O que vende a sua força de trabalho para participar do sistema econômico. Qual é a graça da relação entre os dois? É que eles não deveriam se dar bem. E nesse enfrentamento existe equilíbrio? Em você que é da Procter & Gamble, existe equilíbrio entre você e as pessoas que estão lá? Professor, esse negócio aí, não sei. Você está com medo até aqui? Você está com medo? Quanto é que você ganha? Você está com medo de perder o seu salário? Então, eu digo que não há equilíbrio nenhum. Você entra, né? E a pessoa diz quanto você vai ganhar, quanto você vai trabalhar, aonde, quando, como, porquê, onde, como, onde, porquê. E você não apita picas. Em outras palavras, o burguês detém as condições materiais da venda da força de trabalho. O burguês detém as condições materiais da venda da força de trabalho. Em outras palavras, né, eu poderia dar um exemplo, já que você afinou. Fui trabalhar na SPM final da década de 90. Aí eu cheguei lá para dar umas aulas, o cara chegou para mim e disse: professor, nós temos aqui 2 turmas. A matéria é ética, as aulas são segundas e quartas, o valor da hora-aula é esse, e o senhor tem direito a isso, 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 tem que estar aqui tal dia, tal hora, tem que não sei o que, tem não sei lá. O que me foi facultado dizer? Ou não. Ou não, né? Mas é só isso. Agora, qual é o problema do não? É que, como a mão de obra é abundante, não é problema. O que você tem para oferecer que outros não possam oferecer? Não sou tão ruim assim. Não é essa a questão. É que tem sempre alguém mais ou menos parecido. Então você não quis. A fila está dando a volta no quarteirão. Vem o próximo. Tranquilamente. Então você percebeu o quê? Que o burguês tem... O burguês, a comparação mais feliz que eu acho é que o burguês é o dono da bola. Sabe, nunca jogou bola na rua? Então, não tem um que é o dono da bola e a mãe chama, né? Geraldo! E toma lanche, moleque, eu tenho que ir embora. Pega a bola, acabou o jogo. O burguês é o dono da bola. Enquanto ele quer jogar, tem jogo. Quando ele não quer mais jogar, não tem mais jogo. Né? Eu costumava brincar. Lá o dono da escola, o professor Gracioso, e eu brincava dizendo o seguinte: o professor Gracioso chega na classe e diz: professor Clóvis, eu não gosto que o senhor fale de marxismo aqui. Então o senhor, por gentileza, passe no RH para acertar suas contas. Aí vamos inverter um pouco a situação. Eu entro na sala do cara e digo: eu não gosto do seu jeito de administrar. Ele vai dizer: passe no RH.
Vocês não importa quem está insatisfeito, é o contrato caracu, né? Quer dizer, né? Tem um que entra sempre com a cara. Quer dizer, não tem jeito, não importa quem está insatisfeito, é você que se fode, não tem conversa, né? É sempre você que sai, porque o sujeito é o dono da bola. Conversa. É porque é. Então eu acho que você entendeu por que no caso da sociedade capitalista, as relações de produção se materializam num negócio que no materialismo histórico denominou-se luta de classe. Isso quer dizer o seguinte: se eu não posso explicar a superestrutura sem a infraestrutura, se as relações de produção são infraestrutura e as relações de produção se materializam na luta de classe, eu só posso concluir que tudo que eu tiver que explicar, eu tenho que explicar a partir da luta de classe. É por isso que Marx disse que a luta de classe é o motor da história. Em outras palavras, o que ele quis dizer com isso? A luta de classe é o motor da história. Ele quis dizer que é a partir da luta de classe que eu posso entender por que as coisas são como elas são. Professor Clóvis, que espetáculo. É verdade. É verdade. Eles vão entender. E o padre Marcelo? O senhor tem obsessão com o padre Marcelo? Claro. O padre Marcelo, na minha opinião, ele é meio emblemático. E vocês logo vão entender por quê. O padre Marcelo é uma espécie de cruzamento de instâncias alienantes, na perspectiva marxista. O padre Marcelo reúne numa só figura duas das mais fortes instâncias de alienação na sociedade, a religião e a mídia. Então ele é um cruzamento Molotov. Tá claro? Né? Muito bem. Que fique claro, isso na perspectiva marxista. Eu não tenho nada com isso. Eu só posso estudar o sucesso do padre Marcelo pela luta de classe. Se você preferir, o padre Marcelo é o resultado de uma luta de classe. Se você preferir, mais do que o resultado, o padre Marcelo é uma espécie de instrumento na luta de classe. O padre Marcelo só se explica na luta de classe. Da mesma maneira o William Bonner, da mesma maneira o que você pensa do MST, da mesma maneira o Lula, da mesma maneira tudo o que se vê no mundo, na luta de classe. A luta de classe é o motor da história. Então, a luta de classe é a usina oculta de causalidades que explica os fenômenos do mundo. Então, se você é materialista histórico e vai estudar viver a vida, é óbvio que você vai estudar viver a vida a partir de uma lógica que é a lógica da luta de classe. Aliás, que fique claro, grande parte da produção científica da ECA em telenovela, uma das coisas boas que a escola fez, infelizmente quase tudo pegou fogo, tem o materialismo histórico como paradigma. Entendeu? A telenovela é um instrumento de alienação e de dominação de classe. Está claro isso? É a conclusão final de todas as teses, todos os trabalhos, etc. E trabalhos muito interessantes. Muito bem. A luta de classe não é equilibrada, ela é desequilibrada. E é por isso que ela vai ganhar um outro nome. Né? E esse outro nome para a luta de classe é o de dominação de classe. No lugar de luta de classe, dominação de classe. Claro, por que dominação? Porque o burguês ganha sempre. Aqui eu abro 2 parênteses. O primeiro parênteses. Marx antecipava uma revolução. Qual era a sua mais firme convicção? No capitalismo, o capital se concentra. Premissa de um acerto histórico irritante. É só você olhar o que está acontecendo com os bancos. Você vê que um engole o outro impiedosamente. No capitalismo, o capital se concentra. Ora, se o capital se concentra, os proprietários dos meios de produção serão cada vez em menor número.
e cada vez mais gigantes. Portanto, nós podemos dizer que a burguesia é uma classe que diminui em número. É uma classe que diminui em tamanho. E se só tem duas classes, o que o capitalismo patrocina é uma proletarização progressiva das relações de produção. Então o sujeito que era dono de uma vendinha, não sei aonde, ele vende para o Pão de Açúcar e ele se torna gerente do Pão de Açúcar, né? O dono da editora Moderna, chamado Ricardo Feltri, vendeu a editora Moderna nos anos 2000, comecinho dos anos 2000, para o grupo Santillana espanhol. E ele passou a ser diretor da editora da qual ele era dono. Isso é um exemplo de proletarização em alto nível. Eu passo a receber o lerite de uma empresa que antes era minha. Tá claro? A proletarização não quer dizer necessariamente pobreza. Quase sempre, mas nem sempre. Muito bem. Na hora que você constata que a burguesia fica cada vez menor e o proletariado cada vez maior e mais miserável, a inferência óbvia disso é antecipar a revolução. A revolução será inexorável. E como vocês sabem, a revolução nunca aconteceu em lugar nenhum. Aonde a revolução aconteceu, Marx não previu. A grande revolução, digamos, marxista, foi a que foi a russa, né? Bolchevique. Só que aí Marx não previu nada, porque não era uma potência capitalista, a Rússia era uma potência czarista. A Rússia saiu do feudalismo direto para o socialismo, não passou pelo capitalismo. Então, o que Marx previu não aconteceu em lugar nenhum. Essa é uma primeira ideia. Então é claro que todo o pensamento herdeiro do marxismo se dedicou a estudar por que caralhos a revolução não aconteceu em lugar nenhum. Então eis aí um ponto importante. Toda vez que você tem uma relação de dominação de um grupo sobre o outro, você se pergunta como é que essa relação se mantém, como é que essa relação se reproduz. Porque toda dominação é entendida como um desequilíbrio e, portanto, como um desconforto para o dominado. A partir do momento que o dominado é o maior número, então isso se torna ainda mais intrigante. Como é que o maior número aceita uma situação de desconforto, uma situação de tristeza, uma situação de penúria, uma situação de vida ruim, né? Ante a óbvia vantagem e proveito de um grupo que é minoritário? Essa é a pergunta. Então é claro que a primeira resposta é a seguinte: não aceita e um dia vai dar um pau no grupo menor. Mesmo que o grupo menor tenha a polícia, o exército, não importa, o grupo maior vai dar um pau no grupo menor. Não aconteceu. Isso quer dizer, a violência física é uma forma de dominação, mas aparentemente não é a forma burguesa de dominação. Pelo menos não a essencial, não a fundamental. Poderíamos concluir que a burguesia se serve da força física excepcionalmente. A polícia, que na ótica marxista, né, é a força do Estado responsável por garantir a dominação da burguesia sobre o proletariado, a polícia que está a serviço da burguesia para manter uma ordem burguesa do mundo, a polícia age excepcionalmente no que diz respeito a manifestações de classe. Claro que a criminalidade desorganizada, essa a polícia age, mas eu me refiro a manifestações de classe. A única visível no nosso país é o MST. É a única concreta. Então, a polícia age. Agora, o cotidiano é composto por uma exploração do trabalho aceita pacificamente.
Quando o senhor diz exploração do trabalho, o que o senhor quer dizer? Que o trabalho é pago menos do que ele vale. E por que o trabalho é pago menos do que ele vale? Porque o burguês controla a venda da força de trabalho. Se o burguês não quiser que o proletário venda o trabalho, ele não vende. Então, ele paga meio que o quanto ele quiser para o trabalhador. Essa diferença entre o verdadeiro valor do trabalho e o valor pago pelo trabalho, todos sabem, denomina-se mais-valia no materialismo histórico. Então, a pergunta continua. Já que não é na porrada que a burguesia segura a onda, como é que ela segura a onda, né? Como é que a dominação se reproduz há tanto tempo, sem revolução, sem luta organizada, sem luta de classe explícita, sem guerra entre burguesia e proletariado? Surge então a perspectiva de um segundo tipo de dominação que não precisa disso. Porque é uma dominação na qual o dominado não se vê como dominado. É uma dominação na qual o dominado concorda em grande parte com o dominante. É uma dominação em que dominantes e dominados compartilham de uma mesma visão de mundo. É uma dominação que nós poderíamos chamar de legítima, entendida como justa, como normal. E essa dominação vai ganhar nome de dominação ideológica ou dominação simbólica. Porque na hora de pensar o mundo como ele deve ser, burgueses e proletários se aproximam muito, muito mais do que divergem. Então perceba que a luta de classe, ela se mascara, ela não se explicita. E é por isso que a guerra não acontece. Quem é que faz parte desse processo? O RP é muito importante nesse processo. De fazer acreditar na justiça das relações entre classe. E eu vou mais longe. Quanto mais o próprio profissional de RP estiver convencido dessa justiça, mais eficaz ele será em tornar essa relação normal, evidente, óbvia e aceitável. Quanto mais ele estiver convencido de que no mundo é mesmo assim, uns ganham 150 mil e outros ganham 150. Quanto mais ele achar que isso é porque é, e isso justifica até o seu próprio acanhado salário, isso ajuda. Na perspectiva marxista, é claro. Antes que eu me esqueça, professor Clóvis, tem alguém que analisou o trabalho de RP sob a ótica marxista? Tem. Certamente o melhor livro de RP já escrito no país. Professor Clóvis? E como chama este livro? As relações públicas e o modo de produção capitalista. Professor, eu nunca li. Pois me parece estranho. Por quê? Porque a literatura da área de relações públicas não é exatamente a mais vasta. Você poderia, por exemplo,